Vamos se colocar de pé e abrir a palavra do Senhor em Mateus 27, nós vamos ler. Mas antes de ler a palavra do Senhor com vocês, eu queria que você fechasse os seus olhos e entrasse na presença do Senhor mais uma vez, porque nós já estamos aqui prestando um culto a Ele. E nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã, te bendizemos neste lugar e pedimos agora, Senhor, com a tua palavra aberta, que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, Senhor, o teu recado, seja entregue aos nossos corações. Ministra-nos, Senhor. Traz, Pai, os teus anjos ministradores neste lugar. Desperta-nos, Senhor. Abre os nossos ouvidos para que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Pai, eu peço que o Senhor esteja mesmo trazendo a tua palavra, o teu recado, e que sejamos alimentados, sejamos abençoados através daquilo que vamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós vamos ler o finzinho do capítulo 27, o versículo 51. E só para você entender o que está acontecendo aqui, em Mateus 27, é quando o Senhor Jesus está para ser crucificado. Então, desde o comecinho do capítulo 27, nós temos o julgamento do Senhor Jesus, nós temos o momento em que ele é preso, e agora, nessa parte do versículo 51, nós já temos pós-crucificação, ou seja, Jesus já foi crucificado, já morreu. E nós vamos ler o que aconteceu então. Só queria pedir uma coisa, está dando um eco que está me incomodando muito. Está reverberando muito. Eu vou até desligar aqui, pode ser o retorno. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Pode se assentar. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, foi referente bem ao comecinho do versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que é este véu do santuário, porque pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre isso, ou você ouviu e esqueceu, porque é um dos pequenos detalhes em toda essa história, né, em que Jesus se entregou por nós. O que era este véu? Bom, em Jerusalém havia um templo, aonde hoje é aquela mesquita dourada, aquela cúpula, que todo mundo vai para Jerusalém, tira uma foto segurando, ou tira uma foto assim. Acho que você já deve ter visto. Toda vez que tem uma reportagem de Jerusalém, filmam ali aquela mesquita. O templo era ali. E este lugar de templo era onde os judeus participavam dos seus cultos, suas reuniões e seus estudos. Bom, neste templo, dentro dele, não da parte externa, tá bom? Dentro do templo havia dois ambientes. O primeiro, que era o lugar santo, e o outro ambiente, que era o lugar santíssimo, ou também Santo dos Santos. Entre eles havia uma cortina, um véu, muito grande, gente, de 10 metros de altura, 10 metros de comprimento, e era uma coisa só, um tecido só. E esse véu tinha a função mesmo de separar, ficar entre os dois ambientes. Por quê? O primeiro ambiente, o lugar santo, era um lugar que os sacerdotes podiam entrar.
Mas o outro ambiente, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, era um lugar que só o sumo sacerdote poderia entrar. E ele poderia entrar apenas uma vez no ano, depois de fazer muitos procedimentos de purificação, porque este lugar santíssimo, esse Santo dos Santos, era um lugar onde havia a presença de Deus, onde a manifestação de Deus era real. Então, o sumo sacerdote não podia entrar ali despreparado, porque se ele entrasse sem estar totalmente purificado dos seus pecados, ele seria consumido pela glória de Deus. Ele tinha até uns sininhos em sua roupa, porque assim, quando ele andava lá dentro para fazer a expiação dos pecados do povo, o povo ficava ouvindo ele se movimentar. Se os sininhos parassem de tocar, já tinha ido para uma dessa para melhor. Tinha que puxar ele pela cordinha, porque ninguém podia entrar lá. Então, esse lugar era um lugar separado, especial, onde havia a presença de Deus. Quando Jesus veio, quando Jesus se fez homem e habitou entre nós como homem, fisicamente, ele veio totalmente santo, ele veio totalmente perfeito. E ele pôde fazer o quê? Se entregar por nós. Ele pôde pagar o preço de todos os nossos pecados. E aí o que aconteceu? Quando Jesus veio e nos purificou de todos os pecados, o véu do templo se rasgou, porque uma pessoa santa se entregou por nós, pecadores, e nos deu acesso ao Pai. Antes, o povo não tinha acesso ao Pai, não tinha acesso ao Deus. Eles precisavam de um mediador, que era o sumo sacerdote. As pessoas não tinham acesso a Deus por elas mesmas, somente pelo sumo sacerdote. Hoje, como Jesus se entregou por nós, nós temos acesso direto a Deus, porque o véu está rasgado, o caminho está aberto e você pode se achegar a Deus. E o que eu quero falar com você é: aproxime-se de Deus. O caminho está aberto. Jesus já pagou o preço. Você não precisa mais de um mediador. Aliás, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E você pode acessar o Senhor qualquer momento que você quiser. E aí, algumas coisas o Senhor me levou a pensar que acontecem na nossa vida quando nós nos aproximamos de Deus. E a primeira coisa que o Senhor me levou a pensar se encontra ainda no versículo 51. Vamos acompanhar comigo? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram ressuscitaram. Quando Jesus morreu, algo sobrenatural começou a acontecer. E a primeira coisa que é super estranha é o véu ter se rasgado sozinho. Eu imagino quem estava ali dentro do lugar santo, viu o véu rasgando e falou: ixi, tem alguma coisa errada acontecendo. Começou a tremer o chão, as rochas começaram a se romper. Algo sobrenatural aconteceu. E a sua aproximação de Deus te leva a ambientes sobrenaturais. Quando você está próximo de Deus, coisas sobrenaturais acontecem na sua vida. E o que é sobrenatural para nós? Curas, milagres. Fiz uma lista aqui. Algo improvável de acontecer? É algo sobrenatural? Alguém ser liberto? Termos visões, termos sonhos, termos profecias em nosso meio. Coisas simples, como por exemplo, você pedir para o Senhor não deixar chover em um dia e não chover. Eu sempre peço, gente, tem um evento da igreja, eu estou lá: Senhor, não deixa chover, por favor, tem que sair uma noite estrelada. Às vezes dá certo,
No ano retrasado que teve a festa da fazenda, teve que ser com chuva mesmo. Mas são coisas sobrenaturais. E nós muitas vezes não nos atentamos a coisas sobrenaturais simples que acontecem ao nosso redor. Podem acontecer essas maravilhosas, assim, né, grandiosas que nós categorizamos como curas, milagres, libertações, mas coisas sobrenaturais também acontecem no seu dia a dia, ou deveriam acontecer. Nós temos que estar atentos para o sobrenatural que se manifesta ao nosso redor. No Novo Testamento, acontecia muitos sobrenaturais. Jesus estava entre as pessoas. Jesus é a imagem e semelhança de Deus. Jesus, então, entre os homens, representava Deus. E por onde ele passava, muitas coisas aconteciam, muitos sobrenaturais. E aí eu comecei a pensar, né? E aí o Senhor me fez lembrar, por exemplo, da mulher cananeia, que tinha sua filha endemoniada, e ela foi liberta. Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Outro sobrenatural, você vê qualquer pessoa transformando água em vinho? Água em Coca-Cola? Eu não vejo, gente. É algo sobrenatural. Curas, diversas curas. Você vai lendo o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os evangelhos, você vê curas de cegos, de leprosos, de paralíticos, de coxos, gente com fluxo de sangue. Curas. Libertações de endemoniados, além da filha da mulher cananeia. Multiplicação de alimentos, Senhor multiplicando pães e peixes. O Senhor acalmando a tempestade. Você viu, né? Por isso que eu peço para não chover. Jesus já tem uma coisa com clima. Jesus acalmando a tempestade, andando sobre as águas. São sobrenaturais que aconteciam por causa da presença de Deus. Quem se aproximava de Jesus, quem se aproximava de Deus, vivia o sobrenatural em suas vidas. E é isso que eu quero que você pense. Se você se aproximar de Deus, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. No Velho Testamento, acontecia também o sobrenatural. E nós não tínhamos a figura física de Jesus ali entre eles. Jesus ainda não tinha vindo. Mas nós tínhamos sempre a existência de Deus, porque Deus sempre foi soberano e sempre cuidou do povo. E aí o Senhor me fez pensar em outros exemplos. Porque hoje você pode pensar assim, Cris, no Novo Testamento Jesus estava lá entre eles. Hoje Jesus não está aqui entre nós, eu não consigo pegar Jesus. Mas no Velho Testamento Jesus também não estava lá fisicamente. E o sobrenatural acontecia. Enoque foi transladado. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele andava com Deus. Quem anda com Deus, ou quem anda aí com você, é porque está próximo. Enoque era próximo de Deus e andava com Deus. E algo sobrenatural aconteceu na vida dele. Abraão, que virou o pai de multidões, viveu milagres com Isaac. O que a Bíblia diz? Que ele era amigo de Deus. Amigo é aquele que está próximo, não é? Os meus amigos são amigos que estão próximos a mim. Abraão estava próximo de Deus. Noé sobreviveu à maior catástrofe de destruição da terra pelo dilúvio. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Moisés levou o povo do Egito para a terra prometida. Passou anos e anos no deserto, vendo a provisão do Senhor. Ele liderou aquele povo pela capacitação do Senhor. Fez o mar abrir. Moisés tem muita história, né, também. E a Bíblia diz o quê? Que ele ouvia a voz de Deus. Só ouve quem está próximo. Quem está muito distante não ouve, não entende. E José? José, tudo que ele fazia, onde ele colocava as mãos dele,
prosperava. E a Bíblia diz que ele era com Deus. Na verdade, a Bíblia diz o contrário, diz assim: Deus era com José. Ele estava próximo de Deus. Quem está próximo de Deus, quem está próximo do Pai, está acostumado a viver o sobrenatural. E se o sobrenatural não está acontecendo na sua vida, momento reflexivo. Se o sobrenatural não está acontecendo na sua vida, alguma coisa errada está acontecendo. Não é normal. E eu arrisco dizer que você está andando longe de Deus. Você precisa estar mais perto para que a manifestação ocorra, para que o sobrenatural invada os ambientes que você está. A vida com Cristo, a vida do cristianismo, a vida do cristão, a sua vida, não pode ser uma vida comum. A vida de quem está lá fora no mundo é uma vida comum. É uma vida de acasos. É uma vida em que as pessoas buscam suprir as suas necessidades pelas suas forças, pelas suas capacitações. Mas você não está no mundo, você é filho de Deus. E se você está próximo, se você entende que o caminho está aberto, o véu foi rasgado e você pode se achegar ao Pai, você vive o sobrenatural. Aproxime-se de Deus. Fala aí para o seu irmão, aproxime-se de Deus. Amém. E o que mais acontece na nossa vida quando nos aproximamos? Está lá no versículo 51 ainda. Na verdade é no 52, perdão, no finalzinho. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Aqui na palavra de Deus, esse versículo está falando sobre ressuscitar, voltar a viver o que estava morto mesmo, fisicamente. As pessoas estavam mortas, enterradas nos seus sepulcros, e elas voltaram a viver. Mas aí o Senhor Jesus me fez pensar a tornar a viver aspectos da nossa vida. Coisas, áreas que podem estar mortas, e você precisa que elas tornem a viver. Você precisa se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus, para que essas coisas tornem a ter vida, voltem a viver. Aproximar-se de Deus faz com que as coisas ressuscitem. Sonhos que você já desistiu, que você abriu mão, porque nunca acontece, deixa para lá. As finanças, às vezes suas finanças estão mortinhas, dívidas, você não consegue sair daquilo, você fica patinando naquela situação, você precisa de vida nas suas finanças para que você possa abençoar. Relacionamento entre marido e mulher, entre filhos. Às vezes as esposas não são submissas, os maridos são autoritários, não demonstram amor, os filhos não respeitam aos pais, não obedecem. Os relacionamentos destruídos e você não vê mais vida. Sua vida espiritual às vezes está morta. Às vezes você vem aqui na casa do Senhor e você parece um vidro, né, que bate tudo aquilo que está acontecendo no culto e volta. Aquilo não entra em você, você morreu. Parece que você vem pronto para receber a presença do Senhor, pronto para receber a palavra do Senhor, e aquilo não entra. Será que os seus ministérios, você talvez não tenha entrado em nenhum e isso está morto dentro de você? Ou você já faz parte de algum ministério, mas tem levado isso de forma obrigatória? Não tem feito com excelência, por amor, por honra ao Senhor? São aspectos que o Senhor me levou a pensar que podem estar mortos em nós. E o maior desafio de um morto, em qualquer uma dessas áreas, é acreditar que ele pode ressuscitar. Porque quando você está morto, quando você está estagnado, quando você está sem esperanças, é muito difícil acreditar que você vai ressuscitar.
E o que o Senhor colocou no meu coração é que a gente não vai ressuscitar pela nossa vontade, pelo nosso esforço, pela nossa capacitação, pelo nosso desenvolvimento. Nós não vamos ressuscitar por isso. Nós vamos ressuscitar porque nós vamos nos aproximar do Pai. E aquele Deus que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, que ressuscitou e provou o seu poder, a sua glória e a sua majestade, Ele é poderoso para ressuscitar as áreas da sua vida. Aquele Deus que deixou tudo, deixou a sua glória, por amor a mim e a você, Ele pode transformar o que está morto. O maior desejo do Senhor é que você tenha vida. O maior desejo do Senhor é ver as coisas na sua vida completas, é ver as coisas funcionando, é ver você sendo abençoado. O Senhor não quer te ver morto em nenhuma área. Satanás quer. Satanás quer te ver morto, porque quanto mais morto você estiver, mais longe de Deus você vai estar. Mas quanto mais próximo você estiver, mais vivo você vai estar. Você vai florescer, você vai ter vida, se você se aproximar de Deus. Ana, a mulher do Eucana, eu acho engraçado que eles eram um casal que tinha nome que combinava, né? A Ana, a mulher do Eucana, ela tinha um sonho que estava morto. Ela queria ter um filho e ela não podia. E o Senhor soprou vida sobre ela. Eu não sei qual é a área da sua vida que está morta, mas Deus pode ressuscitar. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos. Salmos 36. Salmos 36, o versículo 7, nós vamos ler. Diz assim, Salmos 36, 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra de suas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Em Deus está o manancial da vida. Preciosa é a bondade de Deus sobre nós. Aleluia. Abre em 1 João. 1 João 5. O versículo 11 nós vamos ler. 11 e 12. E diz assim: E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você tem o Filho de Deus em você? Então você tem vida. E vida eterna também. Vida nas áreas da sua vida, e vida nas coisas do seu cotidiano, e vida eterna para um dia estarmos com o Senhor. Fale aí para o seu irmão, aproxime-se de Deus. Ele vai ressuscitar as áreas da sua vida, igreja. E o que mais acontece na nossa vida quando nos aproximamos de Deus? Volta lá para Mateus, eu nem falei para você guardar, né? Mateus, volta lá, que eu também não guardei o meu. Mateus 27. O finzinho do versículo 54. Mas eu espero você chegar.
Diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, ou seja, estavam guardando o túmulo, né? Vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Quando você se aproxima de Deus, você reconhece quem Ele é. E o reconhecimento só acontece através de intimidade. O reconhecimento só acontece através do tempo que você passa com aquela pessoa e os grandes feitos, as coisas que ela vai fazendo com você, que te fazem pensar: ah, essa pessoa é tal coisa. E neste caso, quando os guardas viram todo o auê que estava acontecendo, eles reconheceram quem Deus era. Quanto mais próximos estamos de alguém, mais a conhecemos. E quanto mais a conhecemos, mais a gente se abre. Eu duvido que você conte seus problemas para alguém que você não conhece. E você pode pensar, né? Cris, lógico que não, né? Eu não vou parar na rua e começar a contar os meus problemas. Então vamos trazer para mais perto. Os irmãos que sentam desse lado, talvez só deem oi para os irmãos que sentem desse lado. Não se conhecem mesmo, não se relacionam, só conhecem de ver na igreja. Mas vocês não contam os seus problemas para os que estão para cá. A gente só conta problema, a gente só se abre, e vitórias também, né? A gente só conta alegrias também para quem a gente tem intimidade, para quem está perto de nós. Isso é tão real, gente, que às vezes a pessoa chega em você e fala: oi, tudo bem? Se alguém que é íntimo seu, você fala a verdade. Você fala: não estou bem. E aí você conta que não está bem. Agora, se é alguém que não é íntimo seu, a pessoa fala: oi, tudo bem? Aí você fala: tudo. O reconhecimento vem pelo relacionamento, que é a intimidade. Buscar a intimidade precisa ser algo intencional. Ninguém é íntimo de ninguém se não deseja se tornar íntimo, se não deseja construir um relacionamento. Quantos casais vivem na mesma casa e não se conhecem? Não são íntimos. Você pergunta: sua esposa gosta de macarrão? Aí ele fala: gosto, e ela fala: não. Estou dando um exemplo bobo, mas quantas pessoas vivem juntas e não têm a intimidade, não se conhecem? E por que eu estou falando isso? Porque não basta você estar junto aqui. Não basta você só vir à igreja. Não basta você estar numa conexão, você estar nas reuniões que a igreja faz, nos congressos. Não basta você participar dos ministérios. Isso não faz com que você tenha a intimidade com Deus. Você precisa ser intencional. Você precisa buscar essa intimidade várias vezes. Se dispor a buscar isso no Senhor. Como? Lendo a Bíblia, orando, fazendo o seu devocional, estudando a palavra. E aí sim, você vai desenvolvendo isso também nos seus ministérios. Mas não pense que só estar junto te leva à intimidade. Não leva. O primeiro casal na Bíblia que teve intimidade com Deus foi Adão e Eva. Adão e Eva, eles tiveram o melhor cenário de todos. Viviam com Deus, passeavam com Deus por um jardim que era maravilhoso, imagino eu. Os animais já são lindos hoje, imagina naquela época, né? Deviam ser perfeitos, bonzinhos, passavam a mão no leão, com o Senhor Deus ali do lado deles. Eles viviam uma intimidade com Deus, todos os dias. E eles foram desenvolvendo aquilo, dia após dia, conversa após conversa. Mas eles perderam essa intimidade. Porque eles buscaram o próprio interesse deles. Eles fizeram a vontade deles. E aí eles perderam essa intimidade. E a gente precisa deixar de fazer o que é o nosso interesse,
deixar de fazer o que é a nossa vontade e ser, mais uma vez, acabei de falar, intencional em buscar um relacionamento. Se a gente não criar uma rotina de devocional, se a gente não criar uma rotina de busca do Senhor e vencer as nossas vontades para ser intencional com Deus, a intimidade não vai acontecer. E o reconhecimento de quem Ele é, você só vai ter pelos outros. Quando você conhece o Senhor, quando você cresce num relacionamento com Ele, um relacionamento pessoal com Deus que Jesus possibilitou, quando você tem isso com Deus, você vai reconhecer quem Ele é, o que Ele faz, a sua majestade, o seu poder, a sua soberania, a sua grandeza, as suas promessas. E aí você vai falar assim, poxa, é esse Deus, é o meu Deus, e eu confio nele porque eu conheço quem Ele é. A gente só confia nas pessoas quando a gente conhece quem elas são. E a aproximação a Deus nos fará conhecer quem Ele é. E iremos confiar nele, entregaremos tudo a Ele. Busque ter uma intimidade com o Senhor. Abre lá em Salmos, novamente, Salmos 42. O versículo 1 e 2 mostra como deveríamos ser diante do nosso relacionamento com Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A nossa alma tinha que ser assim no nosso relacionamento com Deus. Ansiando, suspirando, desejando se relacionar com Deus. Desejando ver a face de Deus. E infelizmente, e eu não estou aqui para dar bronca em ninguém, porque eu tive que me posicionar também em relação a isso. Infelizmente, a gente se acostuma com coisas rápidas e a gente quer que o nosso relacionamento com Deus seja rápido. A gente quer entrar na presença dele rapidinho, fazer o nosso dever e não se relacionar. E às vezes a gente entra na presença dele, tipo assim, ó, a igreja, um exemplo. Ai, eu tenho que ler esses versículos aqui hoje. Aí você lê lá o seu devocional, acabei. Você marca lá que você leu, acabou. Você estava desejoso por aquilo? Você estava cumprindo uma tarefa no seu dia? Você estava ansiando? Você estava querendo ver a face do Senhor? Ouvir a voz dele? Intimidade. Aproximar-se de Deus vai te fazer ter uma intimidade com Ele e reconhecer quem Ele é. O caminho está aberto. Jesus abriu esse caminho. Para encerrar, eu queria que você pensasse nisso, que nós como cristãos precisamos viver um cristianismo de verdade. Onde nós temos liberdade, nós não estamos presos numa lei, num comando, nós não estamos presos numa opressão, mas nós temos que nos posicionar como filhos, como pessoas que desejam conhecer ao Pai. Jesus possibilitou uma nova aliança, possibilitou com que a gente se achegasse, sem intermediários. Jesus nos conectou ao Pai. E você não pode viver como se isso fosse algo normal. Você precisa aproveitar esse caminho aberto
por Deus, por Jesus, e caminhar em direção ao Pai, dia a dia, se aproximar e lançar suas coisas mortas diante de Deus e buscar o sobrenatural diante de Deus e buscar mais intimidade diante de Deus. O último texto que eu queria que você abrisse é em Hebreus. Hebreus 10. E nós vamos ler o versículo 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a terra, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos ao Senhor. Você pode chegar ao Senhor. Ele te possibilita isso, Ele deseja isso. Ele deseja se encontrar com você e tirar todos os seus fardos e te renovar. Queria que você ficasse em pé e que você fechasse os seus olhos e pensasse nisso que a gente falou nesta manhã. O caminho está aberto. Jesus abriu este caminho. Você não precisa mais de ninguém para te levar a Deus. E você está aonde neste caminho? Você está parado ou você está se aproximando do Senhor dia após dia? Uma coisa que eu não falei é que este caminho é para quem já conhece Jesus. É para quem já aceitou Jesus no seu coração. Se um dia você já fez essa oração e falou: Senhor, entra no meu coração. Eu reconheço que Tu és o meu Deus, que Tu és o meu Senhor. Então sim, você tem esse caminho aberto. Você pode se achegar. Mas se você está aqui e você ainda não convidou Jesus para morar no seu coração, você já ouviu falar de Jesus e nessa manhã você ouviu eu falando de Jesus, mas você ainda não convidou Ele para morar em você. Se você ainda não reconheceu que Jesus é o teu Salvador e Senhor, você ainda não tem como se aproximar do Pai inteiramente, porque Jesus é o único caminho a Deus. Jesus é o único caminho ao Pai. E Ele se entregou pelos seus pecados também, e Ele também te amou. Porque o desejo dele é te conectar ao Pai. Então, ainda com os seus olhos fechados, eu queria que você pensasse: eu já entreguei a minha vida para Jesus? Eu já convidei Jesus para entrar no meu coração? Eu quero me conectar com Deus. Eu quero viver uma vida de sobrenaturais. Eu quero ter a minha vida ressuscitada.
Eu quero ter intimidade com este Deus que eu acabei de ouvir. Então você já entregou o seu coração para Jesus? E se você não entregou ainda, eu convido você a fazer isso nessa manhã. Convido você a entregar o seu coração para Jesus. Reconhecer que Jesus é o único que pode te salvar. E eu queria que você viesse aqui na frente, se você tem esse desejo no seu coração, de aceitar Jesus como seu Deus, como seu Senhor. Todos estão com os olhos fechados e ninguém vai ter qualquer pensamento que seja sobre você. Isso é uma decisão sua com Jesus. Você deseja entregar o seu coração a Jesus nesta manhã? Se sim, pede para a pessoa que está aí do seu lado vir com você aqui na frente. Ou venha você sozinho mesmo. E coloque o seu coração diante do Senhor. Todos aqui já entregaram seus corações para o Senhor? Você tem certeza que Ele é o teu único e suficiente Salvador? E através dele você tem acesso ao Pai? Então eu convido você a fazer uma outra oração. A você se colocar com sinceridade agora diante do Senhor. E entregar diante dele aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Você precisa se aproximar mais de Deus? Talvez a sua mudança precise começar aí. Você precisa estar mais próximo. Você precisa entregar as áreas mortas da sua vida diante dele e confiar quem ele é, que ele pode ressuscitar essas áreas. Você precisa desenvolver mais a intimidade com Cristo. Então você aproveita e peça perdão para o Senhor Jesus, porque talvez você esteja como cristão vindo à igreja há tantos anos e você ainda não tem desenvolvido essa intimidade. Você precisa viver mais o sobrenatural e não tem vivido porque está longe. O que é que você precisa hoje, nesta manhã? O que precisa ser transformado nesta manhã? Seja sincero com o Senhor. Ele te conhece, mas Ele deseja que você clame. Ele deseja que você mostre que você está disponível, pronto para Ele agir. De maneira nenhuma o Senhor vai ser agressivo e vai tomar conta das áreas das nossas vidas se nós não nos disponibilizarmos, se nós não abrirmos as áreas. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, porque Tu és um Deus de amor, porque Tu és um Deus maravilhoso, e sabendo como nós somos falhos, sabendo como nós somos pecadores, antes mesmo de existirmos, o Senhor já tinha traçado toda a história de Jesus, para que pudéssemos ser perdoados e pudéssemos um dia termos conexão contigo, para que pudéssemos um dia ter acesso a Ti. Eu te agradeço por isso, eu te louvo pelo Teu cuidado. E Senhor, nesta manhã,
Eu peço que o Senhor esteja cuidando aqui de cada irmão meu que está neste culto. Que o Senhor esteja olhando para os corações. Que o Senhor esteja mesmo sondando e fazendo com que eles reflitam, pensem, enxerguem o que precisa ser transformado. Senhor, que essa palavra seja mesmo uma palavra de encorajamento a darmos um passo a mais na nossa vida contigo. Que possamos, Senhor, deixar de viver uma vida normal, natural, como se o Senhor não estivesse presente nela. Que vergonha, Senhor, é pensar que nós podemos viver a nossa vida num acaso, sendo que nós podemos nos aproximar de Ti, Senhor, todos os dias, em todas as situações. O Senhor sempre está presente para cuidar de nós, para nos ensinar, para festejar conosco. O Senhor sempre está ali. Então ensina-nos, Jesus, a nos aproximar de Ti. Ensina-nos, Jesus, a nos achegarmos a Ti. Desperta em nós, desperta na nossa alma o anseio de Te conhecer. Desperta em nós, Senhor, o anseio de ter mais intimidade. Desperta em nós o desejo de viver o sobrenatural. Que possamos manifestar o Teu Espírito Santo, o Teu sobrenatural flua através de nós. Não aconteça apenas no nosso redor, coisas que nós pedimos, mas também que flua através de nós o Teu sobrenatural, que possamos desejar isso e não viver o dia a dia de forma normal, como se fôssemos normais. Desperta isso em nós, Senhor. Desperta isso dentro de nós. Nos leva, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos leva, Senhor, a contemplar a Tua face, a sentir a Tua presença, a entrar na Tua glória. Que as nossas casas sejam ambientes onde a Tua glória habita. Que os nossos trabalhos sejam lugares onde a Tua glória está. Porque não queremos nos aproximar de Ti apenas nos nossos momentos de oração e de meditação, mas queremos estar próximos de Ti, Senhor, em todos os momentos. Que as nossas palavras sejam palavras que manifestem a Tua glória, manifestem o Teu querer. Ensina-nos, Jesus. Ensina-nos a aproximar de Ti. E não nos deixe, Senhor, cair nas ciladas de Satanás. Não nos deixe andar por caminhos tortuosos que nos afastam de Ti. Queremos correr para Ti. Queremos seguir os Teus caminhos, a Tua direção. Olhar para Ti. Reconhecer quem Tu és. E se render a Ti. Encha o seu coração da presença do Senhor. Você se fez vulnerável a Ele? Então agora encha o seu coração do Senhor. Inunda o Senhor os corações nessa manhã. Que a Tua presença, todos os dias, seja mesmo o start, seja mesmo o que nos intenciona, o que nos liga, o que nos faz desejar mais e mais de Ti. Que a Tua presença nos faça
desejar mais e mais. Aquilo que provamos um pouco nunca seja o suficiente. Cuida, Senhor, das nossas vidas, dos nossos corações, dos nossos pensamentos. Nós te adoramos neste lugar, Jesus. Nós reconhecemos quem Tu és. Nós te exaltamos e te glorificamos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. E desejamos, Pai, sempre mais de Ti, estar mais perto. Seja exaltado em tudo o que formos fazer ainda neste dia de hoje. Seja engrandecido. Que a Tua glória nos acompanhe com as nossas famílias, nos nossos almoços. Que a Tua glória esteja entre nós. E que possamos espalhar do Teu amor também. Possamos exalar o Teu bom perfume. Abençoa-nos, Senhor. Amada igreja, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Que você tenha experiências com o Senhor. Que você possa desfrutar de um relacionamento maravilhoso. Que você possa vivenciar coisas que você jamais vivenciou com Cristo. Que o teu óleo seja renovado. A tua unção seja renovada. Que o pão, o teu maná seja diferente todos os dias. E isso não te sacie, para que você busque sempre mais. Que em nome de Jesus você vá na paz do Senhor e que o Senhor te acompanhe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que você seja abençoado. Dá um abraço aí no seu irmão. E se você quiser, venha no culto da noite, que também será uma bênção. E não esquece de todos os avisos que eu dei, hein? Passa lá no quiosque. Deus abençoe. Som. Sexta-feira tem Shabbat, às 18 horas. Esqueci desse aviso.